Vai gravar? Sim, ele vai colocar para Já tá começando. live stream. Live streaming is on. Então, bom dia a todos mais uma vez, né? Hoje a gente vai falar no versículo 15 de Mateus, do capítulo 11, e a gente vai dar uma pinceladinha no 14, porque sem o entendimento do versículo 14 a gente não tem como ir adiante, porque esse versículo 15 ele está diretamente ligado, ele é quase que uma consequência do versículo 14. Então, eu vou desligar minha câmera para ficar toda a página visível. Como sempre, eu trago aqui toda a perícope. E esse é o nosso versículo de hoje. Quem tem ouvidos, ouça. E a gente vai tratar de duas palavras hoje, a partir da sugestão no estudo do Aloysio, né? Que a gente vai falar primeiramente em ouça, e depois a gente vai falar em ouvidos. Apesar da gente ter já, mais uma vez, estudado e trabalhado a questão do ouvir, hoje a gente vai um pouquinho além, ou uma visão um pouquinho mais abrangente, assim, do que antes. Aqui eu fiz uma historinha, né, para contextualizar, como normalmente eu faço, que eu acredito que é importante que a gente retome, né, o que foi visto até então. Então, João Batista ele veio trazer a mensagem de Jesus anunciando a sua chegada na Terra. O povo de Israel, que foi o escolhido para receber inicialmente o Messias, não o acolheu, porque ele não tinha as características que o povo imaginava de um grande rei. Ele não era forte, ele não vinha para a luta, ele não veio destruir a lei, né? Então, o perfil do Messias ele era completamente diferente do que o povo de Israel podia imaginar. As vivências da sociedade daquela época não facilitavam o aprendizado das palavras trazidas, né, pelo mestre e inicialmente trazidas, enunciadas por João Batista. E somente com violência e determinação para a modificação interior seria possível transformar o homem velho em homem novo. Então, a violência no sentido da postura firme, né, e resoluta da gente conseguir transformar esse homem velho em homem novo, no nosso comprometimento na mudança, né, em achar os nossos problemas e a partir disso modificar os nossos vícios, né. Então, continuamos seguindo a vida material, hoje na contemporaneidade, né, atualmente, não conseguindo ouvir devidamente o que é dito, de maneira a interiorizar o que nos chega aos ouvidos. João Batista, ele é o maior dos profetas e prega por palavras e por ações, mas nós ainda escolhemos ser surdos. Então, na verdade, é quase que um resumo de tudo. Eu fiz aqui nesse textinho. Eu gosto de fazer isso até para a organização do meu pensamento, para a gente ter ideia do que foi visto até agora e como que a gente vai seguir daqui para frente. Então, para que a gente consiga interpretar ou entender esse versículo 15, é preciso trazer de volta o versículo 14, que foi visto na semana passada, que diz o seguinte: e se quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Então, isso é uma fala de Jesus, né, que está dizendo que está tudo no seu lugar, que quem tinha que vir mesmo era o Elias. Mas o Aloysio nos indica dois entendimentos possíveis para esse versículo, no sentido do que ele diz para a multidão. O primeiro entendimento que pode ser visto é que Jesus reafirma à multidão que o João Batista ele é a encarnação de Elias. E dessa maneira ele está reafirmando a pluralidade das existências, a dinâmica reencarnatória. Então ele está dizendo, este espírito já viveu como Elias e atualmente em outra encarnação ele está aqui na Terra como João Batista. Então, ele está deixando claro da possibilidade real dessa reencarnação. Pode falar, Éder. Maravilhoso, Cris, esses dois entendimentos aqui do
que o Aloysio coloca. Eu, particularmente, minha opinião pessoal, eu prefiro juntar os dois, né? Eu gosto de pensar que ele afirma a reencarnação, e eu também gosto de pensar, não de forma dogmática, né? Porque a gente não precisa confirmar a reencarnação, é uma lei natural, né? Hoje em dia nem se debate. Os católicos falam, quando eu nascer de novo, né, na outra encarnação, eu já ouvi evangélico falando isso, na próxima vida, não sei o quê. Entendeu? Então é uma coisa natural, né? Eu gosto de juntar essas duas coisas, né? Acho sim que ele confirma a reencarnação, mas não é o foco principal do Cristo, porque é uma lei natural, mas sim transformar aquilo no ensinamento, como ele coloca aqui no segundo entendimento, né? Muito bom esse material, Cris, bem didático que tu fez aqui. Ontem de noite a gente tem o hábito de as crianças vão para a cama e a gente vem ler os nossos livros, né? E aí a gente estava conversando e eu falei exatamente isso para o Marco, que para mim faz sentido a conjunção desses dois entendimentos, né? Então esse segundo entendimento seria interpretar o nome de Elias, como ele é dito ali no versículo, a partir do propósito do espírito de Elias, do compromisso que ele assumiu com o cristianismo, e esse compromisso ele foi assumido desde o século I, então é uma coisa que foi um planejamento, uma missão, uma trajetória que foi escrita, que foi planejada desde o princípio, né? E aí, então, se deve entender a mensagem proclamada por Elias e depois reafirmada, tendo continuidade com João Batista. E aí, o que a gente pode pensar, assim, obviamente, Elias, né, ele teve diversas falhas e ele teve vários problemas na sua encarnação como Elias, e também, possivelmente, provavelmente, porque ele é um homem, né, ele é nascido de mulher, a gente já viu isso nessa perícope, que como João Batista, ele também teve percalços, né, tropeços. Então, como é que eu vou dizer? Jesus, ele entende e ele tem essa misericórdia, né? Deus tem essa misericórdia e Jesus, por conseguinte, de que as coisas negativas que foram feitas não anularam o positivo. Então, a princípio, Elias tinha que vir com o pulso forte e tendo o amor, essa asa do sentimento um pouco menos desenvolvida, que nem a gente viu 2 sábados atrás, mas que o João Batista, ele, por uma questão de sociedade, de como a sociedade ia aceitar essas palavras, mas que o João Batista, Elias, quando viesse como João Batista, ele teria, além de tudo, além do trazer a anunciar a Jesus, ele teria que desenvolver essa asa do amor. Então, a sociedade também estaria modificando quase que da mesma maneira como João Batista vinha se modificando, ele vinha desenvolvendo essa segunda asa para poder voar, né, como a gente fala dos pássaros. Pessoal, se alguém tiver alguma consideração, por favor, fique à vontade. Importante frisar também, né, Cris, que nesse contexto o que aproxima do entendimento de João Batista Elias, né, é o acontecimento da decapitação, né, e isso comprova, né, a fala do Cristo, da figura reencarnada, né, mas que coloca também a decapitação, ela traz para nós todo um sentido espiritual, né, de que por mais que tu desenvolva a asa da intelecto, né, tu vai ter que ficar quites com o lado do sentimento, né, e a decapitação, ela simboliza isso, né, ou seja, nós não vamos sair daqui sem deixar de passar tudo a limpo, né, não vai ter absolutamente nada, todo comprometimento ele vai ser extirpado, né, então isso é da lei. Sim, e uma coisa que é importante também a gente notar é que tudo de bom ou tudo de necessário que Elias fez, não, como é que eu vou dizer, ele não equilibrou com o que ele fez de mal. Então ele veio como João Batista e ele espiou aqueles erros dele enquanto Elias. Pode falar, Débora. Dentro disso que vocês estão falando é a confirmação de que nós fomos criados simples e ignorantes com o propósito de evoluir e de que determinada forma vai culminar para isso, independente até dos nossos deslizes reencarnatórios, né?
Esse segundo entendimento, ele comprova a necessidade de evolução do espírito. Isso é muito profundo, né? Se nós formos assim alinhar, costurar todas as encarnações sucessivas nossas, isso fica muito claro. É bem por esse lado também o meu entendimento, Débora, e também, se a gente for pensar, assim, friamente, daria para juntar os dois entendimentos num só, porque quase que o segundo entendimento, ele é uma consequência do primeiro. Então, assim, já em termos de pluralidade das existências, essa missão do Espírito Elias iniciou com Elias, né, e seguiu com João Batista. Então, é quase que um desmembramento, um entendimento. Eu enxergo isso, que é um desmembramento, né? Que pode ser visto de uma maneira só como uma coisa consequência da outra. Mas então, seguimos. Aí aqui, a gente tem como para analisar, em primeiro lugar, o ouça, de ouvir. Eu gosto de trazer sempre esse significado que eu tiro do dicionário Oxford no Google, para a gente ter um entendimento da palavra, né, no nosso idioma, e conseguir, a partir disso, com esses significados, ter um entendimento do restante. Então, ouvir é perceber som ou palavra pelo sentido da audição, escutar. E daí, como exemplo, ouvir música. Mas também pode ser dar atenção a, atender, escutar, ouviu os rogos do povo. Então, nesse caso, nesse contexto do versículo, a gente pode pensar que seria no sentido de poder perceber a mensagem dita por Elias e reafirmada por João Batista, né? Ou então, poder perceber a mensagem que Jesus traz da pluralidade das encarnações, né? Dependendo dos entendimentos que a gente fizer. Eu optei por analisar a partir do segundo entendimento, porque no meu ponto de vista ele é mais completo e ele faz mais sentido, quem sabe. Então aqui, analisando essa questão, a gente pode notar que a mensagem do João Batista, e a mensagem dele seria a mensagem enquanto profeta, né, homem justo, e que tem uma postura correta e que as suas ações estão de acordo com as suas palavras e vice-versa. A gente pode analisar essa mensagem global, completa de João Batista por meio da palavra redenção. E redenção, ela significa salvação, libertação. E a partir disso que a gente pode ascender, melhorar, evoluir. Uma observação que eu preciso colocar aqui é que ter ouvidos não significa saber ouvir, né? A gente pode ter um aparelho auditivo, mas ele pode ser disfuncional. Isso em termos físicos e também isso em termos mentais, assim, espirituais, né? A gente pode ter um aparelho auditivo, a gente pode ter o ouvido, todo esse complexo, né, de escuta, mas a gente pode ou não conseguir escutar, e às vezes pode conseguir escutar e não perceber, né, não decodificar isso que está sendo ouvido. Então aqui o Aloysio Elias, ele sugere e nos traz o entendimento de que para conseguir a redenção, né, os sábios, os rabinos da época de Jesus, eles indicavam o estudo de 5 versículos do Velho Testamento para que se pudesse aprofundar a questão da redenção, para conseguir essa libertação. E aí eu trago esses 5 versículos que ele disse que na época em que era estudado, obviamente ele não era separado em versículos. Então ele trouxe, se fosse o Zé que estivesse apresentando, ele ia trazer toda a pronúncia em hebreu. Eu não tenho essas habilidades. Então eu trouxe só em português e vou explicar para vocês o sentido da questão. Então essas 5 partezinhas, essas 5 porções pequenininhas que depois viraram versículos, são, número 1, seja de todo o coração diante de Deus. Número 2,
tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Número 3, ame o teu próximo como a ti mesmo. Número 4, andes humildemente com teu Deus. E número 5, em todos os seus caminhos reconhecê-lo. Então, o que os rabinos pregavam? Que nós, enquanto espíritos em evolução, conseguiríamos alcançar a redenção a partir do estudo aprofundado, ou do humildinho, ou do NEP, dessas cinco partezinhas, que a gente vai ver a correspondência agora no Novo Testamento, e vai conseguir fazer uma ideia completa, e a partir da percepção e do aprofundamento dessas 5 partezinhas a gente vai conseguir a redenção. Pode falar, Éder. Bem importante, antes de tu fazer o confrontamento com o Novo Testamento, a gente lembrar que a redenção, que é a salvação, né, e a libertação é muito importante para o povo hebraico. O maior medo que eles tinham era da escravidão, né? A escravidão era a coisa mais assim temida por eles, né? Porque sempre que os povos precisavam aprender uma lição, a escravidão era o meio que Deus usava para corrigi-los, né? Então o maior medo do povo hebraico, e foi o que fez com que eles se entregassem a Moisés na peregrinação, né, foi o medo da escravidão, que eles estavam lá no Egito. Então eles se sujeitaram a fome, a frio, a todas as coisas, né, para que tivessem liberdade, né? Então, salvação quer dizer libertação, né? E essa libertação, ela tem a ver com o nosso processo íntimo, né? Então, quando tu alinha, e aqui do número 1 ao 5 que tu coloca, Cris, e na verdade tu está colocando aqui a lei divina, né? A regra áurea. Ou seja, então, para que eu me sinta liberto do quê? Daquele meu ponto fraco, até que a Débora lembrou sábado passado, né, do André Luiz, lá na aulinha de obsessão, né, quando o espírito vai obsediar, ele procura em nós o nosso ponto fraco, né, ou seja, aquele desejo central, né. Então, quando nós falamos em libertação e salvação e redenção, que é a remissão do homem, né, diante do que a gente espera ser um mundo regenerado, né, é uma redenção íntima. Então, para eu me redimir, para que haja essa redenção, para que eu me liberte, para que eu consiga vencer o meu desejo central, né, eu preciso me alinhar a esses 5 itens aqui, que na verdade é a regra áurea, né, é a lei divina. Nós estamos diante dela aqui, né, que é colocar o coração diante de Deus, aqui, todo esse processo que tu está colocando. Então, eu queria deixar muito claro que redenção tem a ver com liberdade dos meus vícios, do meu desejo central. Quando eu consigo a coordenar isso, a ter as rédeas na minha mão, do controle do meu desejo central, eu vou estar me redimindo e, consequentemente, eu vou estar alinhado com a lei divina. E a possibilidade de acerto, ela é total, né? Não tem erro. Então, agora a gente vai fazer essa conexão de cada um dessas 5 porções, né, desses 5 versículos do Velho Testamento com textos do Novo Testamento, tá? Eu trouxe aqui, eu peço que quem tiver alguma contribuição fique bem à vontade, porque, na verdade, eu não trouxe muito texto com relação a isso, para que a gente possa realmente discutir e trazer as experiências, as impressões evangélicas de cada um, né? Então, aqui, o primeiro deles que a gente fala aqui, em seja de todo o coração diante do teu Deus, a associação, ela é feita, a conexão ela é feita com Deuteronômio 18:13, que diz o seguinte: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Daí porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Então ele traz aqui uma recomendação da lei mosaica, de que o homem deve ser íntegro no sentido de integral, inteiro, completo perante Deus. E o ser completo, que a gente conhece, é Jesus, né, que está mais perto da gente. Então, o completo, ele é perfeito.
Na verdade, ele está dizendo, perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então, a gente vai ter que buscar ser a imagem e semelhança de Deus, né? E aí sim a gente vai ser totalmente equilibrado e vai ser completamente íntegro, completamente inteiro, sem deixar parte nenhuma para fora, sem ter receio, sem ter medos. A gente vai estar pronto realmente e seguro de si. A próxima porção aqui do Velho Testamento, versículo, diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Esse é bem interessante, porque a gente faz uma conexão com o Salmo 16, capítulo 8, que diz: sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele, à minha direita, não serei abalado. Eu achei interessante fazer uma conexão, ou fazer uma imagem mental, né, de uma criança com um pai, uma mãe. Esse pai, essa mãe, ele vai de mãozinha com essa criança e sempre um passinho à frente, né, quando a gente está caminhando com o filho, com o sobrinho, com o neto, na calçada. Então, a gente sempre vai com a mãozinha segurando e vai caminhando um passinho à frente. Então, nós adultos, nós responsáveis, e nesse caso aqui, o Senhor, né, Deus, ele vai um passinho à nossa frente, porque ele é o nosso guia. Ele sabe onde nós devemos ir, né? Ele está nos encaminhando, ele está nos guiando, ele está nos levando pela mão. E esse salmo, ele fala de perseverança. Desculpa, gente, o vento está aumentando e a chuva também. Pedi para o Marco avisar as janelas. Então, eu devo ter Deus como guia da minha vida e de maneira contínua, né? Nós devemos estar sempre sintonizados para manter a nossa vibração elevada. E que isso, em outros estudos diversos, a gente já falou que o mais complicado não é conseguir elevar a nossa vibração, e sim manter essa vibração elevada, né? A gente pode lembrar da parábola de Jesus em cima do monte, que a gente já estudou, então que ele subiu ao monte, né? E aí depois ele conseguiu ver quais eram aqueles que estariam mais conectados vibracionalmente, né? Que seriam os seus candidatos a discípulos. Mas ainda a nossa oscilação, como espíritos imperfeitos, a nossa oscilação de vibração, ela é muito grande. Então, a nossa luta primeira, né, nesse sentido, é conseguir oscilar cada vez menos. Pode falar, Éder. Tem tudo a ver com a graça divina, né, Cris? Nós recebemos a graça divina, né? Deus nos concede, e não porque te merece, porque te precisa dela. Mas o mais difícil é se manter na graça divina. Lembra do Cristo, né? Ele vai lá, cura, e a recomendação, né? Vá e não peques mais. Ele manda tu ir adiante, não manda ficar paradinho do lado dele rezando, né? Então, mas o mais difícil é se manter na graça divina, ou seja, é mais difícil seguir a orientação do Cristo. Porque no momento que tu recebe a graça, que fica tudo bem, que tu resolve o teu problema, né? Que tu recebe a ajuda, o amparo, né? Tu te esquece da recomendação e dali um pouco tu volta a pecar de novo, ou seja, tu esquece da graça divina. É muito difícil tu te manter na perseverança, é muito difícil tu te manter na graça divina, porque a gente quer viver as coisas, né, que satisfazem, né, o humano, né, e se esquece de manter essa conduta espiritual, né, porque a gente se esquece da nossa condição espiritual. Então, se manter na graça, né, e se manter perseverante é uma coisa que a gente vai ter que aprender a fazer. Tu tá dando spoiler, Éder, mas é bom porque a gente já vai introduzindo o restante. Não foi combinado, né? Então, deixa eu voltar aqui. O número 13 é ame o teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente faz a conexão com Levítico 19:18, que diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um
o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, aqui, na verdade, ele está falando daquelas passagens, né, que dizia que amar o nosso igual, o nosso parente, é muito fácil, né? Então, o que nós precisamos é amar o nosso inimigo, né? Amar qualquer um que esteja perto da gente, enxergando que isso é necessário e que isso nos diferencia. Então, é o amor posto em prática, é a ação a partir do amor, né? Em que isso significa a caridade. É o expressar o amor a fim de que ele se manifeste e transborde, é trabalhar dentro desse amor e do bem, mas do bem comum, do bem verdadeiro, não o meu bem, de acordo com o que eu gostaria, de acordo com as minhas posses materiais, assim, se eu posso doar tempo, se eu posso doar uma palavra, ou se eu posso doar o meu silêncio para escutar o meu próximo, isso já é caridade, né? Então, é com relação a isso. O número 4, que é andes humildemente com teu Deus, a conexão é feita com Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que diz: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então, aqui a gente está falando diretamente de obediência. E não é uma subserviência. Nós não vamos baixar a cabeça, nós não vamos nos deixar levar, mas sim nós vamos enxergar que o nosso caminho, sim, é Deus, né? E que é preciso ter essa fidelidade, essa humildade de obedecer, né? Estar ativo em Deus, espalhar esse bem e auxiliar a partir do que a gente viu no versículo anterior, né? Amando o semelhante. Então é um amor ativo. Pode falar, Rô. Rô, pode falar. O áudio não tinha liberado agora, tá? Tá. Então, esse aí tá completando o anterior, e eu tava me lembrando de uma coisa, né? Essa questão de amar o próximo, a questão das reencarnações, muitas vezes não sabemos se o próximo não tem algum tipo de animosidade para conosco, que às vezes a gente acha que é de graça, mas sabe lá se não vem de outras vidas, se não fizemos algo de muito grave para essa pessoa, por isso que ela já tem algo, né, com relação a nós, e a questão de que muitas dessas pessoas podem ter sido amigos, parentes, filhos, né, enfim, uma série de pessoas do nosso convívio, só a gente não lembra, e são todos, né, filhos de Deus, então todos irmãos, é uma questão realmente, essa questão de amar o inimigo, né, a gente já caiu algumas vezes no nosso evangelho, e os espíritos, no caso, explicam que tu não precisa amar, né, é difícil tu amar uma pessoa que te fez mal da mesma forma que tu ama um amigo, mas é tu não desejar o mal, e se puder, no caso, se a pessoa precisar, tu auxiliar e fazer o bem. Então, é bem interessante isso, um complementa o outro. É isso mesmo, Rosane. O amar o inimigo não significa que tu vai trazer ele como teu braço direito. Tu reconhece as tuas falhas, tu reconhece as falhas do outro, mas tu tem, sem julgamento, né? Tu sabe quem é a outra pessoa e ama, e como tu disse, tu não deseja o mal e ajuda quando for possível, né? Tu não fica te lixando pro outro. Então, o nosso número 5 aqui, que é em todos os seus caminhos reconhecê-lo, a conexão é feita com Provérbios 3, versículo 6, que diz: conheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. E aí, a palavra que significaria, que traduziria esse versículo seria indulgência, que é reconhecer a Deus nos bons e nos maus momentos, é conseguir reconhecer que Deus ele está presente numa disputa, numa pandemia,
na perda de algum familiar ou de algum ente querido, ele está presente numa doença, ele está presente não só naquelas coisas boas que a gente pede e consegue, mas que ele também está presente naqueles desafios que nos fazem crescer. Eu estava comentando com o Éder que os guris estão em férias, e ontem eu tive uma reunião na escola, daí fiquei sabendo que uma das pessoas estava passando por bastante problemas, assim, pessoais e tal, e ela estava se sentindo mal, assim, porque ela está passando uma pandemia bastante complicada. E aí, as únicas palavras de conforto que eu pude dizer para essa pessoa foi que ela deve se manter forte, né? Que com certeza ela está moldando, né? Ela está com um cinzel se moldando e que ela vai sair mais forte depois de tudo. A gente precisa levantar a cabeça e seguir adiante. A Lu sabe bem do que eu estou falando, porque às vezes a gente passa perrengue, né, Lu, de saúde, de família, cada um tem os seus perrengues, e sempre a nossa dor é a maior, né, mas a gente às vezes esquece de olhar para o lado. Então, lembrar que mesmo nos problemas, ou eu diria que até acima de tudo nos problemas, Deus está conosco, porque Ele vai nos consolar e vai nos confortar. Pode falar, Lu. O microfone está fechado. Eu lembrei que nós estávamos fazendo um estudo um dia, e aí eu estava assistindo o estudo, e aí veio uma frase que o Marco colocou, que dizia assim, olha, não reclama, se veio para ti, tu encara, baixa a cabeça, enfrenta com resignação, e isso me ajudou imensamente em diversos momentos, assim, sabe, olha para o lado e segue em frente. Mas, Cris, eu tenho uma pergunta, assim, como é que foi feita essa conexão do Velho Testamento para exatamente estas questões do Novo Testamento? Da onde o Aloysio trouxe, como é que é isso? Assim, como que chega do 1 vai parar lá no Deuteronômio? Depois nos Salmos, ali, como que se pincela daqui, né? Como é que é isso? Lu, assim, ó, o que eu entendi que ele deixou claro no estudo é que, eu não sei, essas pessoas devem ser meio malucas, assim, para fazer essas conexões, sem contar que o conhecimento é uma coisa, para mim, impensável, sabe? São versículos que se repetem, são versículos que se repetem, e daí a gente pode ver também a questão das profecias do Velho Testamento para cá. Então, são repetições do que está sendo dito. E, para mim, fica claro, mostra para a gente que a gente não está querendo ouvir, que a gente não está sabendo ouvir, porque isso está sendo mostrado em diversos pontos diferentes. Isso, sim, eu fico pensando assim, por exemplo, se eu pegar, né, e for olhar, será que eu não vou achar outras tantas passagens que eu posso... Com certeza. Então tá. Com certeza, porque eu fiz uma busca aqui na internet, eu posso, se tu quiser, eu posso te passar o link, eu procuro aqui e te mando. Mas exatamente isso, tu coloca um trecho, ou tu coloca um versículo, e ele dá, às vezes, 20, 30, 50 correspondências no mesmo sentido, e aí algumas palavrinhas de interpretação. Eu digo, isso só reforça a questão de que a gente realmente não quer ouvir, né? Mas a minha dúvida foi assim, tá, por que pincelou exatamente esse, né? Essa foi a minha dúvida, mas ok. Não, e ainda, Lu, o mais interessante é assim, ó, eles falam de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima, e a gente não está entendendo. Passo para o Éder e depois para o Marco. Bem importante essa observação da Luciana. Obrigado, Luciana, por trazer isso, né, à tona, né? O Novo Testamento, ele está completamente conectado com o Novo Testamento. Para a gente fazer esse estudo minucioso do Evangelho, esse estudo, nós não podemos de forma alguma descartar o Antigo Testamento. Até chegar no Aloysio, Rosane, passa por um crivo, né, de 6 mãos, é um grupo de 6 estudiosos que auxiliam ele a montar. Dentro desse grupo tem 2 que são profundos conhecedores, né, da cultura hebraica e do Antigo Testamento. E eles já fizeram todas, isso já fazem há 15, 20 anos, né, conexões profundas, né,
todos os 5 livros, né, com o Novo Testamento, linkando isso. Então, quando eles propõem um versículo, né, tem uma turma que vai para o Antigo Testamento, né, e a outra turma vai para as obras de Emmanuel, para as obras básicas, né, para compor esse estudo, né. E aí a gente pode ver, como disse muito bem a Luciana, que se eu for ao sabor da minha emoção, eu vou encontrar outras conexões, né. E tá tudo certo também. E se a gente for mais além, Luciana, assim, se tu for lá no Alcorão, tu vai encontrar no Alcorão, né, versículos, né, escritas que estão conectadas exatamente com o Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? Principalmente no que tange a questão da justiça, né? Porque a justiça para eles, né, é a mesma coisa que nós entendemos à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho e do Antigo Testamento. E também nós vamos mais além também. Se tu for lá no budismo, tu vai encontrar lá também, né, todas as conexões com o Novo Testamento. Tu vai lá no budismo, tu vai encontrar o quê? Né, o equilíbrio, o centro, né, o amor, a sabedoria, a junção, sempre o caminho interior, no meio, né, meio de nós, meio, né, aí entra a questão da consciência, entra a questão do amor. Então, Luciana, tu tem toda a razão. A gente só não faz porque a gente não tem boa vontade e porque a gente não quer, né, porque tá tudo muito bem conectado, né. O comando do Cristo é tão perfeito, né, na construção do orbe, na construção para dentro de cada um de nós, do entendimento da lei de Deus, que ciclicamente ele enviava um profeta, enviava um ser iluminado de alguma forma, para que nós nos mantivéssemos numa sequência dentro da capacidade do que nós podemos entender naquele momento da humanidade. É muito boa a tua observação. Então, fazer esses links é muito importante para que a gente compreenda, né, que Jesus não veio destruir absolutamente nada, que é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele veio fazer a planificação, né, a continuidade, e nem contra o islamismo e nem contra o hinduísmo, né, ao contrário, veio para certificar, para consolidar, para juntar tudo isso num grande entendimento, né, o que é o entendimento da lei de Deus, principalmente para os nossos corações. Marco, passo para ti. Só para complementar também essa questão, né, tá bem relacionada com vamos dizer ali, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus diz: não vim destruir a lei, né. É aquilo que eu falo do planejamento pedagógico, né? Imagina o planejamento pedagógico para fazer um evangelho, né? Então, tudo que está relacionado no evangelho, né? A gente consegue ver, vamos dizer, o rascunho lá no Velho Testamento, não é? Que ele vem, vamos dizer, com a interpretação da segunda revelação. Né? Ou seja, ele pega o que antes era uma lei que primava mais pela justiça e passa a aplicar mais a questão do amor que Jesus trouxe. Né? Mas Jesus, tem a passagem dele quando ele vai se apresentar no templo, não é? Que ele fala lá com os rabinos, os sacerdotes. Ele dá uma aula sobre o Velho Testamento para os rabinos, não é? Pelo conhecimento dele. Então, tinha que ter essa continuidade e essa coerência, né, entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, até para não ter aquela questão assim, vocês estão rasgando, não é, o Velho Testamento e estão criando uma coisa nova, mas que não é uma coisa nova, é só uma nova interpretação, não é, à vista de uma maturidade espiritual da humanidade, né? Então, por isso que tem que ter essa conexão mesmo aí entre um e outro, né? A Débora, depois da Rosane. Isso, só somando ao que nós estamos adicionando, é que todas essas leis, elas são complementares e elas são subsidiárias da lei maior, que é a lei de Deus, a lei natural, e elas não vão se contrapor, elas vão,
de acordo com o nosso entendimento e com o nosso grau evolutivo. À medida que nós vamos galgando essa evolução, nós vamos nos filiando a outras leis, porque aquela lá já não supre mais, né? Até chegarmos todos juntos na lei de amor e na lei natural, quando todos estivermos com o mesmo entendimento das leis. Rosane? Então, eu concordo realmente que é um complemento, uma complementa a outra, e no caso, Jesus veio para mostrar, né? Aí tinha a questão da teoria e Jesus veio mostrar na prática como é que se faz. Então, o nosso guia é completo, a gente realmente não segue porque tem preguiça, eu acho, ou um pouco de falta de informação. Mas isso funciona, às vezes a gente fica um pouco na dúvida sobre o que fazer e a gente para e pensa o que Jesus faria. E a gente faz melhor daí. A gente não faz como ele faria, certamente, que a gente não chegou nesse nível, mas a gente faz um pouquinho melhor. É isso. Eu queria fazer uma colocação última em torno do que está se falando aqui, né? Uma parte do evangelho que eu li quando eu tinha 15 anos, e nunca mais saiu da minha cabeça, e eu gosto muito de recorrer a ela, né? Em muitos momentos da minha vida, que está lá na Lei de Amor, né, que resume inteiramente a doutrina do Cristo, né? E lá no finalzinho do primeiro parágrafo, né, Lázaro, que escreve essa mensagem, ele faz uma revelação bem importante, né, das duas palavras mais importantes vindas de Deus e manipuladas, usadas, utilizadas pelo Cristo, né? A primeira delas, né, é o amor, né? E aqui ele diz assim, ó, eu vou ler porque é poético, é lindo demais, né? Diz assim, ó, quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, descerão ao circo. Olhem que coisa mais linda. E depois vem a continuidade. Qual seria a segunda palavra depois do amor, né? E aqui ele diz assim, o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, porque essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. É a reencarnação, triunfando sobre a morte. Revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais ao suplício que ela conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado, ou seja, modificado. Aí vem a frasezinha que eu, assim, ó, tá na minha mente quase que diariamente, né? Diz assim, ó, o sangue, né, no caso dos mártires lá, o sangue resgatou o espírito, ou seja, nos mostrou que não é material, né? O sangue resgatou o espírito. E o espírito, com o espiritismo, né, deve hoje resgatar o homem da matéria. Olha que coisa mais linda isso aqui. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. A inversão, né? O martirizar-se era se entregar a um holocausto ébrio de esperança, porque já sabia do amor, que era a primeira. Depois disso, né, o espírito, ciente de toda essa realidade espiritual, cada vez que mergulha na carne, é para resgatar o homem de tudo aquilo que aprende da matéria, porque a visão é completamente espiritual e sentimento. Então, isso aqui é lindo demais. Isso aqui resume, né, muita coisa do que a gente vem falando de uma forma bem sintática. Muito obrigado, Luciana, por trazer esse questionamento aí, e obrigado pelos comentários valiosos aí, de todos, né, que nos engrandece e nos enche o coração de alegria. Cris. Oi, Madu. Enquanto vocês estavam conversando, eu procurei aqui o site. Eu vou só mostrar para vocês, que eu achei bastante interessante. Não é um site espírita, e eu prefiro não me manter somente em sites espíritas. Eu acho que a gente precisa olhar para os lados, né? Nós não somos donos da verdade. Então, aqui, a gente coloca, ó, o livro que a gente quer e o versículo que a gente quer, e ele traz versos paralelos, tesouro da escritura, o contexto e referências cruzadas. Então, seria que as referências cruzadas seriam outras partes, outros versículos que têm mais ou menos o mesmo sentido. E você dá para ver assim que
são inúmeras as conexões que a gente pode verificar. Por exemplo, aqui nas conexões cruzadas, esse daqui é o Provérbios 3:6, que diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, aqui em Filipenses diz: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas. Então, de alguma maneira, a gente pode fazer essa conexão. Eu vou colocar esse link no nosso grupo, no nosso chat aqui. Se alguém quiser fazer alguma busca, eu achei bastante interessante. É importante lembrar também que nós fazemos parte, né, de um grupo maior que se chama NEP Brasil, né, que é Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que foi criado pela Federação Espírita Brasileira, e a gente acompanha, tem um grupo, inclusive no WhatsApp, né, dos NEPs de todo o Brasil, com no máximo 2 representantes no grupo, né, para não ficar muito grande. E ali é compartilhado muito material, não espírita, inclusive, né, dicionários, mapas, muita coisa dos rabinos, né, para que a gente possa mergulhar de cabeça na cultura judaica, que para nós é uma coisa completamente estranha ainda, né, mas que bom que tem todo esse manancial e sites especializados em fazer esse cruzamento, como diz a Cris ali, para que a gente possa cada vez facilitar o nosso entendimento, né, porque a ignorância tem certeza de tudo, né, então a gente não pode pecar por isso, né. E nessas pesquisas é bastante interessante notar que os batistas, eles têm muita pesquisa, inclusive o Lucas Evangelista, ele está sempre trazendo mapas e coisas dos batistas, né, da religião batista, que é bastante interessante a gente acessar, e sem contar, ontem eu peguei alguns materiais de um como é que chama? Pastor metodista. Então, é interessante. E aí, voltando na questão da repetição dos versículos, e a gente olhando agora essa nossa multiplicidade de religiões, são linguagens diferentes que dizem a mesma coisa. Né? Cris, deixa eu só fazer uma observação importante também. Eu fico lembrando do Divaldo lá nos primórdios dele, né, naquelas palestras antológicas que juntava multidões, né, e ele sempre iniciava as palestras com uma obra não espírita, né, ou com acontecimento. Inclusive, para explicar, Joana de Ângeles, né, utiliza muito os gigantes da psicologia, né, da psicanálise, né, como fonte de referência para o entendimento. Então, a gente pode ver a grandeza que é a doutrina espírita, né, que ela não se fecha em torno de uma verdade absoluta, ela se abre, né, para que a gente possa buscar todos os recursos que Deus colocou no mundo para o nosso entendimento, né. O que a gente não pode é desvirtuar isso de uma forma fanática, né, ou obliterada no sentido de criar um dogma, né, em torno de algumas coisas. Mas é muito importante a gente estar sempre aberto a buscar os conhecimentos, as fontes, onde quer que estejam. Isso aí. Então, vamos voltar aqui e lembrar desses 5 versículos aqui, que o Zé pronunciaria cada um deles lá em hebraico e tal, eu não me atrevo. E aí, o que o Aloysio disse, para vê-lo como é coisa de alguém que realmente vive isso, né? É admirável, assim. Mas que cada um desses versículos começa com um acrônimo, tá? E esses acrônimos estão aqui, que são 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E cada um desses acrônimos, aqui está o fonema deles, né? Como se pronuncia. E tudo isso... Cris, explica o que é o acrônimo, Cris. A letrinha hebraica, que ela não significa, não é uma letrinha só, ela tem um sentido, né? Ela isolada, ela tem um sentido, e ela junto com qualquer outra, ela tem um sentido modificado, né? Então, juntando os acrônimos, eles vão formar uma palavrinha que seria o Techuvá. Quem é da minha geração
pode lembrar quando a gente tinha agenda, né? E aí tu colocava uma palavrinha no meio, assim, e aí eu ficava como uma cruzadinha, né? E completava. O fulano, a fulana é querida, estudiosa, não sei o quê, mas tinha uma palavra, por exemplo, meu nome, Cristina. Daí colocava um C uma palavra, com R uma palavra. Então é mais ou menos essa entre aspas, brincadeira que está sendo, que foi feita, né? Que a gente pode linkar, que aqui não é uma brincadeira, né? É uma coisa séria, mas para ver a interpretação como ela é aprofundada e, como eu diria, sei lá, é realmente mergulhando de cabeça, porque eu acredito que alguém na superfície não chegaria de maneira nenhuma nem perto disso. Pode falar. Importante lembrar, Cris, que ela é lida, né, da direita para a esquerda, né? Então aqui na ordem, né, é Rei, Beit, Vev, Uxim e o Tev, né, para formar a palavra Techuvá. E o Shin ali, que seria o Shu, né, tá no nome de Jesus, que é aquele candelabrozinho ali, que é a segunda da direita para a esquerda, né, em forma de candelabro, ou seja, é o meio, né, o equilíbrio. Elas têm todo cada letrinha tem uma explicação da formação dela, né, no que ela significa, porque ela é colocada ali com a Cris. Se tu colocar o Shin no meio de uma palavra, ela vai significar também que ali está presente o equilíbrio, né, e o próprio formato dela lembra, né, que é aquele Uzinho com uma perninha no meio, né, para simbolizar o equilíbrio, né, que são os extremos, né, e o meio tem o equilíbrio, né, que é o que forma o Shin. E por aqui dava uma manhã inteira, Cris, só do alfabeto aí. E sem contar também o sentido do traçado, né, porque o traçado em algumas letras é de baixo para cima, outros é, sei lá. Então, não é simplesmente o fonema, é também a escrita, o traçado. Nós vimos uma Torá hebraica, né, legítima, original, lá no museu em Israel. E é um rolo enorme, né, e o salão tinha, sei lá, quantos metros, se perdiram aquilo. E ela foi espichada, né, aquele rolo aberto, e foi colocada na parede, tudo com vidro, a prova de umidade, de tudo, porque ela é original, né. E a gente chega bem pertinho assim do vidro, tu vê que as letrinhas são bem pequenininhas e escritas assim de uma forma muito, muito caprichadinha, né, para que coubesse tudo naquele couro, né, para aproveitar bem, e tudo nesse formato aqui, tudo lembrando um desenho, né, dentro do alfabeto. É muito interessante isso. Deixa eu ver, tá ligado. Então, essa palavra formada, ela tem um significado de arrependimento. Para vocês verem como a gente está indo longe, né? Que se a gente estuda isso sozinho, não tem como chegar até aqui. Então, esse techuvá, ele significa arrependimento, mas no arrependimento, no sentido de reconexão, de voltar à origem, de refazer, de voltar atrás. E aqui, o primeiro textinho, o primeiro fragmento que a gente vai verificar, pode falar, Débora. Desculpa atrapalhar a tua linha de raciocínio, é que eu adoro a palavra arrependimento. Ela é uma palavra extremamente profunda para nós espíritas. Quando o espírito na erraticidade, ele sente muita dor, e até nós, quando passamos por processos de dor na Terra, o arrependimento, ele é como uma mola propulsora que faz um stand-up na tua dor ali que tu tá sentindo, e tu começa a buscar a reparação do erro, né? Então, analisando do ponto de vista espiritual o nosso crescimento moral, a gente vê que várias vezes nós passamos por esse círculo da culpa, arrependimento e reparação. E o arrependimento, ele é um dos momentos mais importantes para a nossa evolução, de todas as vezes que nós passarmos por ele, porque ele vai automaticamente nos fazer voltar à fonte, voltar à nossa essência espiritual, à nossa conexão com Deus e com a lei natural, e vai nos pedir que dali nós tenhamos um novo ânimo para o momento reparador. Quando a dor ali é interrompida, cessa e começa realmente o aprendizado. Então, isso que tu falou é de uma profundidade enorme no ponto de vista espiritual. Era esse o comentário. Eu concordo, Débora, contigo, porque não existe remissão sem arrependimento.
Não existe redenção de nenhuma alma sem o arrependimento. E o arrependimento é um momento de profunda dor, é doloroso demais, o cair em si, né? E perceber que a gente se equivocou. Mas o arrependimento, ele não pode, né, e não deve, a Cris até botou ali, né, a gente tem que ter esse cuidado para ele não se tornar uma culpa, né? Porque senão ele vira um processo muito complicado. Mas não existe evolução, não existe transformação em homem de bem sem passar pelo arrependimento. É necessário essa mola propulsora, como diz a Débora de forma bem legal aí, esse processo do arrependimento, que é um momento assim, de profunda dor moral, mas que tem que ser vivenciado para que haja a remissão verdadeira. É bem interessante isso, porque a gente também tem que levar em consideração, tem que ter em mente que o João Batista, quando ele batizava, ele mergulhava na água e dizia, arrependei-vos, né? E o que seria o arrepender? Não seria simplesmente assim, tá, vamos fazer de novo. Não, é um aprofundamento, é um reviver daquela situação, é uma análise do que foi feito, é o dar-se conta de que deveria ou poderia ter sido diferente, né? E retomar essa questão. Então, também ele não é superficial. O arrependimento, ele é uma consequência de vários processos anteriores até que a gente chegue nesse patamar. É o confronto ou o enfrentamento da verdade. Exatamente. Não tem como fugir, né? E ali é que vai estar a real, né? Importante isso. Exatamente. Então, aqui em Mateus 3, versículos 1 e 2, diz que, e naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, o que a gente pode ver, que o Éder já falou ali, que o arrependimento ele não é culpa, mas é o colocar em prática os 5 versículos que a gente falou antes. Então, assim, é um aprofundamento, não é uma aproximação. O processo ele inicia com uma aproximação, mas é necessário que haja um aprofundamento, uma análise de maneira até misericordiosa, né, para que a gente, e humilde, para que a gente reflita, se arrependa e reconecte, né? Então, para chegar à redenção, é preciso arrepender-se e é preciso, então, aprofundar-se. Em Oséias, pode falar, Carlos. Não estamos te ouvindo. Não? Ouvindo? Agora sim. Sim, desculpe. Eu achei muito importante que tenha falado a respeito do arrependimento, né? E é importante que a gente tenha o entendimento de que o arrependimento, pelos erros que nós cometemos, mas o erro enquanto humanos, né? O erro que nós cometemos enquanto seres humanos, somos imperfeitos, nós temos as nossas falhas, enfim. E o arrependimento, ele não pode ser aquele gerador de culpa, né? Porque se a gente não tem culpa, vamos usar uma expressão, libera geral, fica liberado, pode fazer tudo e não tem problema, né? Enquanto, quando a gente trabalha com muita culpa, também acaba sendo um limitador. Então, o arrependimento é o reconhecimento dos nossos erros, é o reconhecimento das nossas falhas, fruto das nossas imperfeições. Nós buscamos o aperfeiçoamento, nós estamos num processo evolutivo. Então, o arrependimento aqui, ele surge como uma libertação, ou seja, reconhecendo que nós vai bater com a nossa soberba, né, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, e vai mostrar justamente isso, que nós estamos aqui num processo de crescimento. Então, nós somos imperfeitos. Muitas religiões trabalham muito com a questão da culpa e muitas vezes faz com que o nosso sentimento seja muito maior, ou seja, eu sou um pecador, eu sou a pessoa que erra, eu tenho que me reconhecer que eu sou pecador, enfim. E isso vai aumentando a culpa,
e vai também limitando. Eu acho muito importante esse entendimento, porque vai trazer um entendimento do Evangelho como realmente o guia da libertação. O André Luiz traz muito isso, quando ele, no diálogo dele com o Calderaro, que o Calderaro explica. É importante que tenha um conhecimento técnico científico, que também é uma, digamos, vou usar uma expressão aqui, uma concessão, né, divina, né, e também a gente ter esse entendimento de que há uma necessidade da gente entender as leis de Deus. Há pouco tempo atrás tu falou ali, sem me espichar muito, Cristo falou assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Se nós formos ver, um dos transtornos mais difíceis de serem tratados são os transtornos de ansiedade relacionados com a ansiedade generalizada. Na ansiedade generalizada, a pessoa está sempre preocupada com o futuro, com o que vai acontecer, enfim. Então, se ela tem um entendimento de que ela é filha, nós somos, enquanto pessoas, filhos de Deus, a gente vai ter um entendimento também, né, de que muitos dos nossos problemas não vai estar só na medicação e muito mais numa psicoterapia, enfim, mas também no Evangelho a gente vai encontrar esse, não digo conforto, mas a solução, né, o caminho. Então, como é importante, eu estou achando muito importante de falar isso, porque vai bem ao encontro, né, da questão da psicologia. Live streaming has Como é started. importante a gente ter esse entendimento de que no Evangelho tem também a solução aqui para muitas coisas, basta o entendimento. E aí entra aquilo que tu falou, ouvidos para ouvir, né, porque tem o objetivo e o subjetivo. O que é a verdade é uma, agora o entendimento que nós temos passa pelas minhas necessidades, pelas minhas expectativas, pelas minhas carências, pelas minhas vontades, né, pelos meus desejos, enfim, enquanto a verdade é a verdade, pronto. A gente que acaba também distorcendo essa verdade de acordo com aquilo que nos interessa, né? Era isso. Vai, Luci. Depois do que o Carlos falou, não me resta falar mais nada, né? Eu ia falar também sobre a culpa. Como a gente estava estudando, eu e o Carlos, a gente estava estudando o livro, o mesmo livro, né? Onde Calderaro, no Mundo Maior, onde o Calderaro fala que a culpa é quando fugimos ao dever. Aí nos precipitamos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso e a depressão. Porque às vezes a gente sente culpa de alguma coisa, mas não se arrepende, né? Então, segundo Calderaro, ali a culpa é quando a gente foge do dever, né? Faz coisa errada, foge do dever, e a gente fica com sentimento de culpa. E o importante, então, que desse sentimento de culpa resulte, então, o remorso e o arrependimento, para depois partir para, né, a expiação e a reparação. É isso, Carlos e pessoal. É bem interessante, eu acredito que o que o Carlos falou, a gente tem uma perspectiva científica, né, de acordo com a psicologia mesmo, e a gente tem que notar que às vezes a culpa nos paralisa, né, então isso piora ainda a situação e cria, como o Carlos disse, diversos problemas. Pode falar. Não, eu só queria lembrar, aproveitar o ensejo aí, que o Carlos vai ser ator na próxima quinta-feira, no nosso próximo ato, né? Se prepare para ver o Carlos aí, ator, né? O sacerdote que vai ter um embate com nada mais, nada menos que Jesus, né? Vamos assistir quinta aí o Carlos. Muito bem. Já me sinto muito culpado, né? Porque eu confrontei Jesus, né? Eu duvidei de Jesus, né? Então, imagine a minha culpa, né? Então, pois é, Carlos, mas a reencarnação é a segunda palavra do alfabeto divino, né? Aproveita agora, querido. Maravilha. Então, dentro dessa nossa análise do ouvir, a gente finaliza aqui com Oséias, capítulo 14, versículo 1, que diz: retorna, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Então, arrepende-te e reconecta, né?
porque pelos teus pecados tens caído. Então, esse versículo, ele vem dizer que na medida em que a gente se aproximou e se arrependeu, o próximo passo é o retornar, né, a Deus, voltar ao início e reordenar a vida, porque a gente precisa se dar conta do que é o mais importante, né, priorizar aquilo que realmente interessa. E quando a gente tira Deus da nossa vida, né, quando Deus se perde da nossa vida, nós ficamos sem parâmetros. Nós perdemos a medida do trabalho, nós perdemos a medida da comida, a gente perde a medida das sensações. Então, dessa maneira, se entra em desequilíbrio. E Deus, ele é o nosso maior exemplo supremo, assim, extremo, de equilíbrio, porque ele é um pai e é uma mãe. Ele é firme, mas ele é amoroso. Ele traz os seus desígnios na medida em que a gente precisa expiar, né, as nossas faltas, mas ele acredita na nossa possibilidade da evolução para chegar na perfeição. Então, ele é único no sentido de ser um ser que abarca todo esse equilíbrio, né? E então, o que é preciso para isso? Que a gente pare e retome a consciência das nossas escolhas. E para isso a gente tem que buscar Deus para retornar. Agora, o momento pop do nosso estudo. Ontem a gente assistiu um filme na Netflix. Eu não sou paga para Netflix para fazer propaganda, tá, pessoal? Mas ontem a gente assistiu, que os guris estão de férias. O nome é Tudo Bem no Natal que Vem. É um filme brasileiro com o Leandro Hassum, que começou muito engraçado e coisa e tal, mas lá pelas tantas ele começou a ficar meio trágico. Até o Gabi disse, meu Deus, a gente riu a primeira meia hora e agora já tá quase chorando. Mas quando terminou o filme, eu disse pro Marco que o filme, apesar de ser para espairecer, ele diz exatamente o que o nosso estudo está tratando hoje, do se arrepender. Só que às vezes a gente se arrepende, a gente se dá conta das faltas quando já perdeu o mais importante, né? Então, é interessante que a gente se dê conta e consiga analisar e se aprofundar antes de perder, né, aquilo que importa, e conseguir se arrepender e reconectar antes, porque às vezes algumas coisas nessa encarnação não tem volta, só na próxima. Então, assim nós passamos para uma rápida análise de ouvido, que para mim foi a parte mais interessante, talvez, porque aquilo tudo de antes, como a Lu já disse, a gente já vem ouvindo há muito tempo, né? A gente já vem escutando, a gente já vem percebendo há muito tempo. E quando a gente fala em ouvido, tem significado do que se ouviu, o que foi escutado, né? Sentido pelo qual se percebem sons, e é a audição. Então, na concepção hebraica antiga, também ouvido é composto pelo coração e pelo cérebro, ou seja, o ouvido ele está ligado diretamente ao sentimento e à racionalidade. E aqui, a pessoa dos esquemas trouxe mais um esqueminha, né? Então, assim, quando a gente ouve alguma coisa, que a gente recebe esse som, recebe essa palavra, recebe esse signo, né? O ouvido, ele vai mandar estímulos para o cérebro, e esses estímulos, eles são percebidos e decodificados, e essa decodificação torna esse estímulo recebido pelo ouvido, torna cognitivo. E a partir dessa cognição, que na verdade o cérebro vai transformar isso que a gente ouviu em sentido pessoal, individual. Isso vai ser, na verdade, um sentimento. Então, aquilo que a gente ouviu vai ser transformado pelo cérebro em sentimento, que vai chegar até o nosso coração. E quando chega ao nosso coração, ele retorna imediatamente ao cérebro em forma de reflexão, que a gente vai realmente aprofundar, vai perceber no sentido amplo da palavra esse sentimento. Então, o ouvir, ele não é uma questão, não é um sentido, a audição ela não é um sentido
desconexo dos outros. Ela depende, ela necessita do cérebro e do coração para que a gente possa ter uma percepção ampla do que está sendo ouvido. E aí a gente vem com o Evangelho segundo o Espiritismo, que na introdução fala que quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro. Como é que eles fizeram isso? Fizeram um pacotinho de presente e foram presenteando um por um? Não, né? Manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio que lhes ouvir a palavra. Né? Então, aqui a gente tem vários pontos grifados que eles estão ligados com o que a gente está estudando hoje. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, então o que a gente tem aqui? A palavra não ouvida e sim lida, né? O signo escrito no livro. Então, essa palavra, ela levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. Então, milhares de vozes se faziam ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. Então, essa palavra, esse som, essa mensagem, ela chegou sem distinção, né? Ela vem chegando sem distinção. Mais adiante continua: este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas, porquanto daqui até lá, potentes vozes terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para congregar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado. Enquanto isso, se não dá aquele que flutue entre dois sistemas opostos. Pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Essa será a indicação certa do sentimento em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam, e um sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. Aqui eu queria trazer uma questão de um livro que eu estou lendo, de um neurocientista português, que o nome é Antônio Damasio, que eu achei bastante interessante, que tem muitas ideias que convergem para o que a gente estuda aqui, que ele fala na questão do desenvolvimento das sociedades e da humanidade, que esse desenvolvimento, ele é feito primordialmente pelo desenvolvimento do sentimento, que ele é médico, né, então ele dá o exemplo da medicina, que a medicina, ela é efetiva e ela vem evoluindo, primeiro desmembrando ela em ciência e tecnologia, né, e ela só tá melhorando, avançando, porque os profissionais, sejam médicos isoladamente, ou alguém da tecnologia trabalhando junto com médicos, aí a gente já entra em questões de interdisciplinaridade, grupos de trabalho, que hoje em dia a evolução em qualquer área do conhecimento, ela está sendo feita dessa maneira, com vários profissionais trabalhando juntos, né? Mas ela só se desenvolve a partir do momento em que a dor do outro me toca. E quando a dor do outro me toca, gera um sentimento de empatia. E a partir dessa empatia, eu tenho compaixão do outro. E aí eu uso da minha profissão, no nosso caso, do nosso espírito, de nós como pessoas, para conseguir desenvolver alguma coisa para ajudar essa pessoa. Então, esse sentimento de me colocar no lugar do outro, o Antônio Damasio, ele diz que é um dos principais motivos dos avanços na medicina, em que o médico, em que o cientista se coloca no lugar do outro, ele gera essa empatia que vai chegar à compaixão, e para diminuir esse sofrimento, a ciência médica, ela é desenvolvida. Eu achei bastante interessante, porque isso reafirma o que a gente estuda aqui sempre, né?
E aqui o que a gente falou na questão da decodificação do que é ouvido. Aqui é um sentimento que eles estão presenciando. Achei importante também trazer essas questões. Aqui, em Palavras de Vida Eterna, no capítulo 72, o título do capítulo é Ouvidos, que começa com o versículo de Mateus 11:15, de uma fala de Jesus que diz: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E aí aqui a gente percebe esse ouça daqui, que é o mesmo ouça do nosso versículo, que Jesus não está fazendo um pedido, né? Esse verbo está conjugado no imperativo, ele está ordenando para que a gente preste atenção, para que a gente escute realmente, para que a gente perceba toda essa mensagem. Então, esse texto, ele diz o seguinte: ouvidos, toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons, ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu acredito que é bastante importante também a gente refletir com relação a isso, que ele fala nesses ouvidos que se dedicam a boatos, ou a noticiários escandalosos, ou propostas inferiores. E ele não está chamando a atenção de que a gente não deve olhar os noticiários, de que a gente não deve escutar ou perceber os boatos ou as propostas inferiores. Ele está nos chamando a atenção para que a gente consiga enxergar a partir disso o outro lado, que existe alguém que precisa de ajuda, que existe alguém que precisa de misericórdia, que existe alguém que precisa da caridade. Não nos prendermos no lado negativo, mas sim entendermos a situação, e que a situação, ela não sempre tem um outro lado, não é? E aí, assim, se a gente ligar a televisão agora, a gente pode se prender num monte de horrores que aparecem, mas também a gente pode notar, ou pode detectar onde que se pode ajudar com relação a isso. A pandemia está trazendo muitas complicações para diversas pessoas. E aqui no grupo eu posso dizer com certeza que, se não todos, quase todos, de alguma maneira estão ajudando, seja com o tempo, seja doando alimento, seja com prece, seja com o que for. Então, assim, a gente pode se prender na pandemia e ficar só horrorizado, ou a gente pode tentar ajudar de alguma maneira, né? Então, os nossos ouvidos, eles têm que ver a mensagem completa, e a partir disso em que a gente possa colocar em ação o nosso amor. E aqui o último texto de hoje, que é do Fonte Viva, capítulo 5, que eu adorei esse texto, que ele diz: consegues ir? Que começa também com o versículo de Mateus 11:28, daqui a pouquinho a gente já vai, tá no 28, daqui a alguns meses, né, que diz: vinde a mim. E aí o texto diz, e eu não troquei a capa do livro, o texto diz: o crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras de Cristo, as quais insistem, para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Mas o que significa, né, o ir para Jesus? Aqui as palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da convivência imediatista são demasiado fortes. Aí vem a questão das nossas prioridades, né? Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia,
o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Então, para a gente pensar que a gente, normalmente, na nossa vida atual, a gente tem tempo para tudo, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para buscar uma situação melhor profissional, mas quanto tempo a gente consegue para olhar Netflix, mas quanto tempo a gente consegue preparar para ajudar quem precisa, ou para preparar um estudo, ou para realmente estudar um livro, ter uma leitura edificante, né? Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Então, o convite está feito, né, e a gente precisa ter bom ânimo e talvez alguns momentos de violência, né, perseverança para conseguir aceitar esse convite. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Então, o que ele quer dizer com todo esse texto? Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar a verdade, já consegues ir? Então, aqui é um puxão de orelha bem forte, né? Para que a gente realmente analise, aprofunde, se arrependa e reconecte, né? Porque só assim a gente vai conseguir realmente ir ao encontro, né? De Jesus aqui, que está nos convidando para seguir em direção à nossa pátria universal. Com isso, eu finalizo o nosso sábado e passo a palavra para o Éder. Cris, pode botar o versículo de novo lá do início? Sim, senhor. Por favor. Tudo bem, antes da gente fazer os comentários, né, quero lembrar que quinta que vem a gente tem o nosso 4º ato do Natal especial, né? Tá muito bom também. Novos atores, continuação da cronologia, né, do nascimento de Jesus, onde nós vamos vivenciar os 3 anos de ação dele, né, aqui na Terra. Vai ser com o Lucas Gabriel, Lucas Evangelista, né, lá do Amazonas, né. Um lindo trabalho que ele mandou para que a gente possa fazer uma reflexão bem profunda, né. Então, quem tem ouvidos, que ouça, né. Então, a gente às vezes ouve, mas não escuta. Vamos escutar, né, ou escutar ouvindo, para que a gente consiga gravar isso no nosso coração. Vamos começar os comentários, então. Débora,